E aí, meus amigos? Bom ou não? Gente, saudade demais de vocês. Eu sei, eu tô sumida daqui, mas é porque eu tô terminando um negócio muito doido, um negócio inédito, um negócio que eu confesso. Como estamos em uma democracia plena, em determinado momento desse processo eu senti bastante medo. Mas tem 24 dias que tem um povo lá fora embaixo de sol, embaixo de chuva, incansável, com esperança inabalável. Então eu não tenho sequer o direito de temer alguma coisa. Essa história será contada. E isso só foi possível porque você acreditou no meu trabalho. E o mínimo que eu posso fazer para retribuir essa confiança é ter coragem. A todos da família Te Atualizei, o meu muito obrigado. Fizemos isso juntos e em breve a história será conhecida por todos. Em breve. E enquanto eu estive fora, que caos, hein, galera? Temos várias coisas para conversar nesse vídeo e eu nem vou fazer uma introdução, senão ele vai ficar gigante. Mas tem uma novidade que eu preciso anunciar para vocês não se assustarem. Teremos no vídeo de hoje uma companhia maravilhosa. Portanto, separa a pipoca, fica confortável e bora lá! Antes de qualquer coisa, para quem ainda não sabe, graças a Deus o presidente Bolsonaro voltou a despachar do Planalto, já que, de novo, graças a Deus, a recuperação dele segue sendo boa, o que deu condições do homem voltar pro batente. Eu fiquei mega feliz e acho que essa notícia também deixa vocês felizes, então... pelo menos uma notícia boa nessa semana, né? Bom, no vídeo de hoje teremos a presença da democracia! E ela tá aqui para assegurar que nenhuma desordem informacional seja produzida, né? Tá boa, democracia? Em 2022, a mídia nos relata que artistas e jornalistas, em período de exceção, de censura, muitas vezes improvisavam para que a audiência conseguisse entender a notícia que queriam transmitir. Para quem ainda não se familiarizou com esse termo, saiba que, segundo o STF, o termo se refere a quando você apresenta uma notícia verdadeira, mas apresenta de uma forma que talvez a pessoa do outro lado não entenda como deveria ser entendido. Afinal, estamos em uma democracia plena. É importante que alguém garanta que o entendimento dos fatos seja apenas um. Dito isso, vamos começar. Para relatar os fatos dessa quinta-feira, dia de Brasil, e eu preciso dizer que com certeza o Brasil teria um desempenho muito melhor se não fosse a atuação do juiz, que acha que a gente é um bando de palhaço e não podemos criticar sua atuação só porque ele tá com apito. O quê? De quem você tá falando? Obviamente, eu tô falando do juiz do jogo, da Copa. Você acha que eu sou louca de criticar o imperador em plena democracia? Nunca. Então, eu queria dizer pra todo mundo que eu tô mega animada com a Copa, mas aí eu estaria mentindo, porque não é só no Brasil o caos. O mundo tá de uma forma jamais antes vista. Cara, eu vivi pra ver o povo da China se juntar e dizer não. Parem agora. No Irã, o povo tava comemorando os gols que o Irã tava tomando. A Alemanha tá sem gás e sem energia, o povo vai enfrentar o inverno com apagões, mas a seleção arrumou um jeito de lacrar na Copa, pondo a mão na boca como se estivessem sendo censurados. Aí o Japão aproveitou o momento desavisado e creu. No Peru, o povo foi pra rua contra o Castilho, e a gente sabe como é difícil protestar quando os socialistas tomam o poder, né? Por mais que a Constituição te garanta esse direito. Então, eu não sei como que vocês encararam tudo que rolou com o PL, mas quando eles apresentaram
todos os fatos lá, de imediato eu meio que concordei com o Mourão, que havia dito que não acreditava que aquela ação daria em alguma coisa. E isso porque os tempos atuais são tão bizarros no nível de ser processado, sua pena ser aplicada, o tempo passar e o seu advogado sequer ter acesso ao processo para que você saiba o que foi que você fez. Então eu tô assistindo isso acontecer no Brasil há quase 3 anos, portanto eu realmente não acreditei de fato que a justiça sentaria para analisar os fatos expostos. Mas eu entendi que esse era um caminho que precisava ser percorrido. Afinal, era sim importante o partido dizer o que encontrou em suas próprias investigações. Com uma resolução do próprio tribunal debaixo do braço, de maneira gentil e tranquila, um engenheiro formado no ITA, a escola de engenharia mais conceituada do Brasil, expôs os achados e pedir uma averiguação da corte. Eu juro que eu tava super esperando... Não, obrigado. Mas daí rejeitar, aplicar uma multa debochada de 22 milhões, bloquear o fundo partidário e ainda mandar o presidente do PL, assim como o engenheiro que expôs o relatório e é presidente do Instituto Voto Legal, pro inquérito dos atos antidemocráticos. Aquele mesmo inquérito que mandaram o economista Marcos Sintra, aquele que muitos de nós estamos sem fazer a menor ideia do porquê estamos nele, no inquérito. Que... Assim, ficou meio complicado, né? Porque se você recorre à justiça, você é punido. Você recorre à justiça e aceita calado o que ela tem a te oferecer. E na melhor das hipóteses, se você não concordar, você é mandado para um gulag digital. Então é melhor a gente nem entrar no mérito. Fato consumado, obviamente tivemos uma reação gigante das pessoas que simplesmente ficaram tipo, não é possível. E aí nós vimos tudo quanto é tipo de pedido entoando na internet. E a real é que a galera não sabe mais o que pedir nem pra quem pedir. Então simplesmente sai pedindo tudo de todo tipo de forma. Porém, no dia seguinte, acordamos com os jornais noticiando que Bolsonaro promove generais do Exército a 40 dias do fim do governo. O presidente decretou a promoção de ao menos 10 oficiais e anunciou a mudança em 16 cargos das forças, né? Nisso todo mundo ficou meio uou! Porém, esse uou foi meio baixado por uma matéria do antagonista que dizia o seguinte: em reunião, comandantes desaconselham reação a Moraes. Generais disseram a Jair Bolsonaro que não há consenso sobre decisão contra pleito do PL. E mais, dentro da matéria diz o seguinte: ao presidente, eles disseram não haver consenso no alto comando sobre a aplicação do artigo 142, como querem os manifestantes que se aglomeram em frente aos quartéis. Fecha aspas. Aí eu li essa matéria e fiquei pensando que é claro que eles iam sair de uma reunião com o presidente e ligar para o Cláudio Dantas para dizer: menino, tem um babado para te contar. Euzinha não acredito nisso, mas como eu não tava lá e eu não vi, não posso afirmar nada, né? Fato é que todo mundo agora já viu e já sabe que o imperador, ó magnânimo, Vossa Alteza, não me mande pro Gulag versão 2.0 em nome da democracia, misericórdia, se tornou um problema, porque o negócio tá crescendo demais, sabe? Deixa eu tentar explicar por que eu vejo as coisas assim nessa sequência. No dia 17 de novembro, a Folha fez a seguinte matéria: a atuação do TSE contra fake news expõe a omissão do Ministério Público e esbarra em censura. Levantamento mostra que promotoria foi autora de apenas 6 ações durante o pleito. Esbarra, tipo, dá uma relada, sabe? Coisa leve, relaxa. Mas essa matéria nos mostra uma situação muito pontual. Durante o pleito, o Ministério Público, que é o dono de qualquer ação, ou era, né? Porque agora o Xande tem uma coleção deles, atuou em 6 ações e de resto foi só a justiça atuando da forma que ela achasse mais apropriada. Dentro da matéria tem a seguinte ponderação: abre aspas. Houve uma omissão do Ministério Público Eleitoral, aquele que tem que ser o fiscal da lei, ir atrás do que está acontecendo e promover investigações. Olhando para a nossa base, essa participação foi muito pequena e não sabemos ainda o motivo, afirma o professor Alexandre Pacheco. Fecha aspas.
Ou seja, para a matéria e para o professor lá, já que o Ministério Público não atuou, talvez por não achar que devesse atuar, teve instituição que mandou aquele... Tá, chega pra lá então que eu faço por você. O negócio é que não pode, né? Ou não podia, sei lá o que anda valendo na Constituição. Mas mesmo tentando passar pano, a matéria tem que trazer o seguinte, abre aspas de novo. Para especialistas em direito, a atuação do judiciário foi adequada, apesar de alguns casos questionáveis. Parte deles avalia que houve censura prévia. Fecha aspas. Meio surreal, né? Já que eles literalmente dizem que, para parte dos especialistas, eles acham que a atuação foi adequada, apesar de alguns casos questionáveis. Oi? E conclui que a outra parte avaliou que, de fato, ocorreu uma censura prévia, o que é terminantemente proibido pela Constituição. Só que não parou aí. Matéria do Metrópolis, de Guilherme Amado, que é quase um membro no anunciado da SECOM paralela do Dilma. Oi. Alerta de limite democrático. Não, piadinha saudável. Piadinha saudável. No dia 20 de novembro rolou a seguinte matéria. O alerta que o PT recebeu sobre Alexandre de Moraes. Uma das pessoas que o Dilma mais confia vem alertando o PT sobre o futuro da relação com Alexandre de Moraes. Tá, mas vamos entrar dentro da matéria porque é interessante. Abre aspas. A avaliação é que o ministro do Supremo Tribunal Federal possa, um dia, virar-se contra o PT e que a relação agora boa sairia de controle. O alerta veio acompanhado do conselho de que o partido precisa se preparar para esse cenário. Quando esse dia chegar, disse esse integrante do partido à coluna, o PT não poderá criticar a postura de Moraes. Não poderemos agir como Bolsonaro e sua trupe. Seria hipocrisia, ponderou. Fecha aspas. Mas ainda nessa matéria tem uma parte que, nossa, chamou muito minha atenção. Se liga, aspas de novo. No PT, Moraes é visto como um xerifão. Contudo, a justificativa para aceitar a postura do ministro é a necessidade de frear os ímpetos antidemocráticos de Bolsonaro. Fecha aspas. Ou seja, segundo a matéria, o próprio PT sabe que o imperador faz não é adequado. Eu disse adequado. Adequado não pode? Adequado eu acho que tá bom. Mas enfim, mesmo tendo a consciência disso, eles aceitam tal atuação porque eles imaginam ter ganhos com esse posicionamento, o que no meu ponto de vista é mega bizarro. Seria o mesmo de eu dizer que eu sei que tá errado, mas como isso me ajuda, eu não vou fazer nada a respeito. Aliás, eu não só não farei nada a respeito, como vou bater palma. Muito bem, maravilhoso. Porém, o início da matéria já nos revela que lidar com isso vai ser um problema, porque ou eles aceitam o pau em Francisco, já que Chico já rodou nessa, ou o risco é agir como o Bolsonaro agiu e dizer: ei, você não pode fazer isso, você tá indo longe demais, colega. E aí soar como hipocrisia. E sim, vai soar. E nós vamos resgatar tudo e jogar na internet no momento que esse dia chegar. Porque ele vai chegar. Mas não foi apenas o Metrópolis que acendeu o alerta. A Folha de São Paulo também fez uma matéria no mesmo dia 20 que dizia: a atuação de Alexandre de Moraes põe à prova a teoria da democracia militante. Tese foi proposta por Alemão em 1937. Para estudiosos, STF e TSE terão que rever as ações de 2020 em momento de normalidade. Eu achei interessante por 2 pontos. O primeiro é que essa democracia militante também é chamada de democracia combativa. Olha que legal! Mas mais legal que isso é que o professor dono dessa tese, o cara que criou essa tese, é seu Karl Lowenstein. Eu não faço a menor ideia se é assim que pronuncia o nome dele. Tá? E o seu Karl é um dos maiores especialistas do Estado Novo, a ditadura do Getúlio Vargas. Vocês lembram? Pois bem, seu Karl saiu em defesa, sabe de quem? Sim, do seu Getúlio, porque ele disse que ele nunca foi um fascista, apenas um autoritário. Tadinho, não é tão pouca coisa, foi só uma ditadurazinha do bem. Aliás, ano passado o próprio Dilma disse que o Brasil deveria ser como sonhos de Getúlio Vargas e não pesadelo de Bolsonaro. Para quem não se lembra, Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional, aboliu os partidos políticos, refez a Constituição, censurou os meios de comunicação e disse que a democracia era muito perigosa.
E eu parei aqui, eu não vou nem falar das torturas. Parei. Mas é interessante, né? O Dilma não curte ditadores, né? Fala que não curte, mas assim, as que rola aqui no Brasil depende. Esse primeiro ponto foi só uma curiosidade sobre o dono da teoria que hoje é aplicada no Brasil. Porque o segundo ponto é a constatação que a própria matéria fez. STF e TSE terão que rever ações de 2020 em momento de normalidade pelo risco de servir de pretexto para eventuais abusos. Está dentro da matéria. Ou seja, ano que vem, se o Dilma voltar, tem que baixar o tom, viu, coleguinha? Com o Dilma é democracia e não pode correr o risco de, ops, cometi um abuso democrático. No governo Dilma, parece que a imprensa e os especialistas não estarão muito dispostos a passar esse pano. Pelo menos foi o que eu entendi. E por falar em possíveis abusos, eu sei que a grande maioria das pessoas está apoiando, mas eu tô vendo ainda uma galera reclamando da CPI da Câmara, que atingiu o total de 185 assinaturas até o momento, para investigar justamente o abuso de autoridade que rolou ao longo desse período de democracia militante. Então deixa eu conversar com você sobre isso. Eu entendo profundamente quem tá fulo da cara se perguntando por que os deputados e senadores, porque sim, também tivemos movimentação no Senado, eu já vou te contar, não tiveram essa reação antes, só agora. Eu poderia chutar dizendo que ninguém ainda tinha entendido a real gravidade da situação até que ela escalasse de formas impensáveis, como o bloqueio das contas dos empresários baseados em prints de WhatsApp, as derrubadas generalizadas de perfis de parlamentares, a inclusão do seu Marco Sintra no inquérito que tem vida própria, porque ele fez uns questionamentos antidemocráticos na internet, o bloqueio de um banco que tem veículos financiados em seu nome. Assim, dá pra mencionar várias coisas que vocês já sabem. Conveniência política? Pode ser um motivo também. Mas a verdade é que eu não sei por que só agora. Mas rolou. Temos 185 assinaturas e esse pedido de CPI foi protocolado. Aí você vai me dizer, ai Bárbara, isso não vai dar em nada. E falando juridicamente, eu tendo a concordar com você, pequeno gafanhoto. Mas uma CPI não é um instrumento jurídico, ele é um instrumento político. E se eu tiver a chance de assistir semanas de supostos, eu disse supostos crimes sendo expostos na casa do povo, enchendo a grande mídia de matérias com todo aquele espetáculo que assistimos na CPI do circo, meu amigo, a única coisa que eu vou fazer a respeito é pegar a pipoca e o bloquinho. É o instrumento dos sonhos? Não. É o que temos agora? Então manda descer, fiote. Enquanto isso acontece, lá no Senado, os senadores protocolaram o pedido de impeachment do Barroso, alegando uma fundamentação profunda. E logo na sequência, pediram o andamento do processo de impeachment do Xande, ó imperador. Efetivação jurídica? De novo, pouco provável, mas sabe aquele jeans que você usa, então ele desgasta antes das suas outras roupas? Eu tô dando esse contexto geral pra vocês porque uma solução divina seria muito bem-vinda, mas como não dá pra saber se ela virá, por aqui a gente tem que usar os instrumentos constitucionais que nós temos. E essa é uma coisa que o presidente Bolsonaro sempre disse e muitas vezes foi criticado por isso. Que nós, galera, nós do lado de cá do muro, nós temos o hábito de andar dentro das 4 linhas. E ninguém falou que seria fácil, muito menos rápido. Não acreditem em todo mundo que aparece com urgente, com bomba ou com tic-tac. Isso é janonismo cultural. E funciona para promover o caos, mas nós sabemos que a maior parte desse conteúdo é sensacionalismo e que usa você para levantar engajamento. Eu não quero ser estraga prazer, pelo amor de Deus, mas enquanto a gente se prende em determinadas especulações, a mídia está fazendo matéria dizendo que o TRE está recomendando a reprovação das contas do Moro, porque eu desconfio que ele no Senado é uma pessoa não muito bem-vinda pela galera daquele outro poder, sabe? Eu falei aquele outro poder, você não sabe de qual eu tô falando? Por outro lado, de uma forma muito mais tranquila, né, divulgada pela mídia, o ministro Lewandowski deu 3 dias pro Dilma, bem diferente das 24 horas que normalmente dão pro Bolsonaro, sabe? Pequeno detalhe,
para explicar gastos de míseros 620 mil da campanha que aparentemente estão faltando. Porque no mundo de milhões e milhões de dinheiro gasto em campanha, assim, dá para 620 mil passar totalmente desapercebido e ninguém vê. Tipo, não sei. Você que tá me assistindo, faz as contas aí, colega. Quanto tempo você vai levar para juntar 620 mil sem gastar um centavo do que você ganha? Mas enfim, de acordo com a Lei 9.504 de 1997, somente quando comprovados captação ou gasto ilícito na campanha, esgotados todos os meios de defesa, é negado o diploma ao candidato em caso de vitória. Ah, e isso se trata de uma análise inicial do TSE, tá? Mas a gente vai ficar de olho. Assim, no meio da democracia que vivemos, o advogado do Dilma, que o livrou das acusações de corrupção e fez Gilmar Mendes chorar, porque assim, o cara é bichão mesmo, né? Insensibilizar aquele coração peludo. Assume a relatoria do combate à corrupção na transição do governo. Eu não sei se vocês lembram, mas ele jantou com Barroso em Nova York na semana do famigerado Perdeu Mané. Mas como Barroso é um cara iluminado, provavelmente seu Zanin tava lá absorvendo a iluminação dele. Pô, é uma piada. Então, tem novidade também do seu Frota Flopa, que foi escalado para a transição na cultura. E vale lembrar que na famigerada CPMI das fake news, o deputado Felipe Barros disse na cara do Frota Flopa que ele tinha virado oposição ao governo porque ele queria carguinhos na cultura e o Bolsonaro disse: não, não. Pois é, só que nessa madrugada, alegando estar sofrendo perseguição, bullying e preconceito, seu Frota declinou do convite. Isso, democracia, isso me deixou chocada, né? Porque galera de lá fala que é por amor, tolerância e inclusão, né? Chutaram o cara com essas coisas todas que eles falam que não faz. Complicado, né? Sinceramente, eu fiquei muito triste por ele. Sinceramente, eu fiquei muito triste por ele. Sinceramente, eu fiquei muito triste por ele. Não vai dar, velho. E enquanto a PEC do rombo é discutida não por economistas da equipe de transição, não pelo ministro da Economia, que ninguém sabe quem é, e sim por políticos, e o senador petista, que provavelmente vai assumir a Petrobras, tá dizendo para os quatro ventos que o preço da Petrobras é do governo? A nossa maior estatal perde em 15 dias 120 bilhões de valor de mercado. Só para você ter noção, esse valor daria para pagar todo o aumento do Bolsa Família. E esse negócio tá rolando sem que os caras tenham assumido. É muita eficiência, né? E eu poderia ficar horas e horas falando sobre toda a tragédia anunciada que esses caras estão promovendo e que a mídia finge que é só um deslize, sabe? Uma derrapada, uma escorregada. Mas eu acho que eu vou deixar para fazer um vídeo especial detalhando toda essa lambança. Então eu vou parar por aqui com essa matéria. Democracia. Vem cá, democracia. Vem cá, você tem que ver isso, senhor. Você vai adorar. Vem cá, democracia. Parece que o Dilma vai reconhecer o Maduro como presidente da Venezuela. E se isso realmente acontecer, democracia, o que você vai fazer, hein, a respeito? Vai falar nada, né? Imaginei. E para encerrar esse vídeo, eu deixo com vocês a fala do vice-presidente eleito, agora senador, seu Mourão, que ao ser questionado sobre os atos golpistas no Brasil, disse o seguinte: apoio às manifestações golpistas que estão acontecendo no Brasil nesse momento. Em primeiro lugar, as manifestações não são golpistas. Isso é uma coisa que vocês da imprensa estão colocando. Toma! Isso é a manifestação de gente no Brasil, é uma questão interna nossa, que não se conformou com o processo, que considera que o processo é viciado. Essas pessoas não estão na rua, de forma desordeira, Mas o que foi democracia? Desliga, não pode? É o vice-presidente, é o vice-presidente do Brasil, não pode? Não pode desligar Não pode. Não pode. Mas vocês entenderam, né? Pois é, na democracia aparentemente é assim. Meias palavras e dedo cruzado para um bom entendimento.
Galera, é Black Friday e como vocês sabem, a democracia desmonetizou o meu canal há mais de um ano e assim segue, sem nenhuma explicação. E como a semana é de desconto, o plano anual vai vir com 4 meses, sabe, off, até domingo. Para quem já é parte da família e ainda não assistiu, entra lá no www.teatualizei.app, porque já está no ar o primeiro episódio da Revolução Vermelha, onde falamos da Rússia, com o humor de sempre, mas de um jeito que eu garanto que você vai entender. Esse é o primeiro episódio da série, então corre lá e descubra que, infelizmente, muito do que eles promoveram lá chegou até aqui. E ficou. Ah, e em breve, e é sério, muito em breve mesmo, sai a nova produção do canal, dessa vez mais profissional, sobre um assunto jamais abordado na internet, mas de extrema importância e necessidade. E eu juro que eu realmente espero não ser presa por isso. Para quem quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. A promoção vai até domingo, desde já, o meu muito obrigada. E agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o general ia sair de reunião com o presidente Bolsonaro e ligar pro seu Dantas pra fazer fofoca? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!